Tudo bem? Chegamos no 41º dia dos 50 dias que buscamos transformação através da oração. Hoje vamos estudar com o pastor Douglas a oração de Pedro, que orou para Deus ressuscitar Tabita, a mulher que até hoje é referência no cuidado com os mais necessitados na nossa comunidade. Na primeira semana, você assistiu a Ruth Fischer contando sobre como a oração intercessora foi importante na sua família. Hoje, você vai conhecer o outro lado dessa história. Acompanhe o relato do Harry, esposo da irmã Ruth. O primeiro testemunho que eu gostaria de dar, referente ao poder da oração, é um fato que aconteceu com minha esposa, Ruth. Teve uma época, algum tempo atrás, ela se sentia muito desanimada em vir à igreja, questionava muito as coisas, até as coisas de Deus, ela questionava o espírito de profecia, tinha dúvidas sobre os escritos da Ellen White, e ela estava muito desanimada mesmo com a igreja e com todo mundo, e eu orava a Deus que Deus tocasse no coração dela, falasse a mente dela, mostrasse que a nossa igreja é remanescente da igreja verdadeira, e que os ensinamentos da nossa igreja tinham muito valor, baseados na verdade, sobre a Bíblia. E falava muito a Deus com isso, orava todo dia, falava com Deus, pedindo que transformasse ela. Demorou algum tempo, Deus me atendeu, ela recebeu uma vez um convite no celular para vir assistir a uma palestra aqui na igreja. E de um dia para o outro ela se sentiu motivada, voltou à igreja. E a partir daquele dia, ela aceitou novamente a Jesus Cristo. Inclusive, antes ela tinha até pedido ao pastor que a removesse do quadro de membros da igreja. O pastor foi na nossa casa, conversou conosco, conversou com ela, tentando mostrar para ela a verdade. E depois aconteceu esse convite, ela aceitou, veio para cá. E com a graça de Deus, ela atendeu minhas orações. Ela hoje está bastante ativa na igreja, novamente motivada, e o mais importante de tudo, toda oportunidade que ela tem na rua, quando está conversando com as pessoas, ela fala do amor de Jesus, ela fala sobre Jesus, quão importante é Jesus na vida dela, e na nossa vida também, e na pessoa que ela está falando também. Um outro testemunho que eu gostaria de dar é sobre a minha vida profissional. Tive um tempo bastante atribulado, trabalho numa empresa bastante grande, tem muitas empresas em todo o mundo, e eu recebi a notícia que a unidade que eu trabalhava aqui, ela iria ser fechada, e todo o negócio que a gente tem aqui iria ser movido para um outro país, para o México. E eu fiquei muito triste com isso, né? Porque uma das minhas motivações para trabalhar é promover serviço para os outros, que os outros tenham a sustentabilidade e possam se sustentar na vida. E eu orei muito a Deus para que Ele transformasse isso, e que não fechasse a unidade aqui. Passou algum tempo, o assunto foi subindo de escalão em escalão, né? E todo mundo aprovando esse projeto, e eu orando cada vez mais a Deus, pedindo para que Ele realmente não deixasse que isso acontecesse. Isso chegou à última instância, quando chegou ao presidente da companhia, aí o milagre aconteceu, Deus me atendeu, né? E lá em cima, então, foi decidido que não iria se fechar, que iria se dar mais um tempo, e que o projeto hoje ele se reverteu e a situação é diferente. Hoje estamos pensando em ampliar, trazendo mais negócios para cá. Então é uma prova que a oração tem poder, e é um motivador nosso estar sempre constantemente falando com Deus e pedindo as coisas, mas temos que saber que nem sempre as coisas acontecem na nossa velocidade e quando a gente quer, e sim quando Deus acha que é mais importante para nós. Estou muito feliz em compartilhar esses momentos com você. A cada dia, aprendemos mais sobre Deus quando estudamos a oração. O céu está cheio de respostas às orações que ninguém se preocupou em buscar. Essa frase de Billy Graham me fez pensar como, na maioria das vezes, não priorizamos a oração. Muitas vezes não buscamos, pois não temos fé que algo pode realmente acontecer. Outras vezes, confiamos tanto em nós mesmos que não temos espaço para confiar em Deus.
A realidade é que os céus estão aguardando um único pedido de oração para que possam derramar as bênçãos que estão reservadas para os seres humanos. Pedro reconheceu que não tinha condições para resolver o problema, mas ele sabia quem podia fazer algo. Ele nunca havia ousado ir tão longe, mas algo naquele dia desafiou a sua fé de tal maneira que ele almejou ver o impossível sendo realizado. Quem sabe, o que despertou a sua fé de tal maneira foi a promessa de Jesus. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. O livro de Atos, no capítulo 9, nos conta que uma senhora que vivia em Jope era amada por todos. Ela era conhecida por seu exemplo de abnegação e cuidado ao próximo, principalmente aos menos favorecidos. Porém, ela estava muito doente. Seu nome era Dorcas. Pedro, que estava na região, foi convidado para que fosse para Jope rapidamente, quem sabe para curar Dorcas. Mas ao chegar ali, já era tarde demais. Dorcas havia morrido. A tristeza de todos era nítida. A Bíblia conta a situação que Pedro encarou quando chegou na casa de Dorcas. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. O que fazer? Bem, Pedro acreditou que podia fazer algo muito maior do que proferir palavras de conforto. Quem sabe, veio-lhe à mente a experiência de Lázaro e como Jesus surpreendeu a todos dando vida àquele que estava morto há 3 dias. Pela fé, Pedro estendeu a mão à promessa que poderia fazer coisas semelhantes e até maiores que Cristo. E a Bíblia nos conta que, então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Não sabemos quais foram as palavras da oração de Pedro, mas sabemos que Dorcas, que em aramaico é chamada de Tabita, voltou a viver. Que oração de fé! Quando você se depara com um problema impossível, consegue você ter fé suficiente para buscar e receber as bênçãos de Deus? Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, escreveu: Deus está sempre tentando nos dar boas coisas para nós, mas nossas mãos estão sempre muito cheias para recebê-las. Muitas vezes as nossas mãos estão cheias de incredulidade, prepotência, dúvidas, entre outras coisas, e é por esta razão que não recebemos as bênçãos que Deus quer nos conceder. Pedro esvaziou a sua mão e recebeu a bênção de Deus. Veja algumas decisões que Pedro tomou. Primeiro, ele mandou que todos saíssem do quarto. Quem sabe, alguns poderiam duvidar da capacidade de Deus usar Pedro. Alguns poderiam distrair Pedro de manter os seus olhos em Cristo. A realidade é que Pedro decidiu ficar a sós. Nós precisamos aprender a ficar a sós com o nosso Deus. Em seguida, Pedro se ajoelhou e orou. Ele decidiu apresentar os problemas a Deus e, com fé nas promessas feitas por Cristo, clamar por bênçãos. Depois Pedro virou-se para o corpo de Dorcas, ou seja, volveu-se para o problema em questão e pela fé clamou: Tabita, levante-se. Você tem fé suficiente para clamar as bênçãos de Deus? Pedro teve fé e ele presenciou os olhos de Dorcas se abrirem. Você pode ver milagres se realizando em sua vida. Você precisa abrir mão da incredulidade e lançar mão da fé e permitir ser abençoado por Deus. Está preparado para requerer o cumprimento das bênçãos de Deus em sua vida? Então ore. Ore por aquilo que parece impossível em sua vida. Ao fazer essa oração, nesse exato momento, lembre-se, a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.